Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa obra de Sigmund Freud, lá de 1927, chamada O Futuro de uma Ilusão. E olha, aqui a análise dele não é sobre a religião como algo divino, mas sim como um fenômeno da nossa psicologia. Um fenômeno que para ele é essencial para a gente entender como conseguimos viver em sociedade. Para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que move todo o argumento do Freud. É uma provocação, na verdade. Qual é o preço que a gente paga para viver em civilização? Do que tivemos que abrir mão para isso? E aqui que está o ponto de partida de tudo. Existe uma tensão, sabe? Um cabo de guerra constante. De um lado, estão os nossos desejos mais primitivos, nossos instintos. Do outro, estão as regras, as leis que a sociedade precisa para não virar um caos. É uma briga que nunca acaba. Essa luta constante nos leva ao que o Freud chama de barganha central da civilização. E, vamos dizer, não é uma barganha muito feliz. Pensa assim, a troca é essa. A civilização nos dá segurança, proteção contra as forças da natureza, contra doenças, desastres. Mas para ter isso, a gente precisa sacrificar uma boa parte da nossa liberdade e dos nossos desejos. E essa renúncia, segundo Freud, cria um estado de descontentamento que está sempre ali, no fundo. O próprio Freud bota isso preto no branco. Ele diz que essa renúncia não é um defeito do sistema, não. É a base, o alicerce sobre o qual toda e qualquer civilização é construída. É uma condição, não exatamente uma escolha. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Se viver em sociedade gera essa infelicidade toda, como é que a civilização consegue convencer as pessoas a aceitarem o acordo? Como ela lida com esse descontentamento geral? Bom, Freud aponta para o que ele chama de acervo mental. São as grandes ferramentas que a civilização usa para a gente aguentar o tranco. Primeiro, vem os ideais culturais, orgulho do país, senso de justiça, essas coisas. Depois, vem a arte, que é tipo uma válvula de escape, uma satisfação que substitui o que a gente reprimiu. E, por fim, a mais poderosa de todas. Exato, as ideias religiosas. Para o Freud não tem para ninguém. A religião é a principal ferramenta psicológica que a civilização criou para reconciliar a gente com todos os sacrifícios que ela exige. É o pacificador supremo. Certo, mas de onde vem tanto poder? Por que essas ideias religiosas são tão fortes? Para Freud, a resposta está lá atrás, na nossa experiência mais fundamental como seres humanos. A sacada dele é que a raiz da religião não está só nas regras sociais. Está num medo muito mais profundo, um terror existencial, o nosso desamparo total diante de forças que a gente não controla de jeito nenhum. A doença, as tragédias e, claro, a certeza da morte. O processo psicológico que ele descreve é fascinante, olha só. Quando a gente é criança, o nosso pai parece um gigante, um protetor onipotente. Aí a gente cresce e percebe que continua pequeno e desamparado diante do universo. O que a gente faz? Projeta aquela imagem do pai protetor numa escala cósmica. E assim nascem os deuses, que são no fundo pais cósmicos superpoderosos. E a esses deuses, a gente dá 3 tarefas essenciais. A primeira é nos proteger dos terrores da natureza. A segunda é nos ajudar a aceitar a crueldade do destino e principalmente da morte. E a terceira é prometer uma recompensa futura por todos os sofrimentos e sacrifícios que a gente faz aqui e agora. Beleza. Com essa origem toda em mente, Freud finalmente chega ao seu diagnóstico, famoso e bem controverso, sobre o que são de fato as crenças religiosas. E agora, atenção, porque esse é o ponto-chave. Freud classifica as ideias religiosas como ilusões. Mas calma, para ele, a palavra ilusão não significa necessariamente que algo é falso, um erro. Uma ilusão é, antes de tudo, uma crença que ganha força por causa de um desejo muito, muito profundo que a gente tem. Vamos olhar para essa tabela para entender bem a diferença. Um erro é só um erro. Acreditar que a Terra era plana, por exemplo. Um delírio já é algo que entra em conflito direto com a realidade. Agora, a ilusão, como a de uma jovem que acredita que um príncipe vai aparecer para se casar com ela, a força dessa crença não vem de provas, mas da intensidade do desejo de que aquilo seja verdade. E é aqui que Freud conclui o raciocínio. A força gigantesca das religiões não vem de evidências, mas sim do poder que elas têm de satisfazer os desejos mais antigos e urgentes da humanidade. O desejo de ser protegido, o desejo por justiça e, claro, o desejo de viver para sempre. Ok. Com esse diagnóstico na mão, qual seria o futuro dessa ilusão? Freud aponta um caminho de amadurecimento para a humanidade.
Ele faz uma analogia bem ousada, comparando a religião a uma espécie de neurose obsessiva universal. Pensa nisso. Seria um mecanismo de defesa que foi muito útil para a humanidade lá no seu estágio infantil, mas que agora, com a ciência e a razão, precisa ser superado. Como uma fase que uma criança supera para crescer. Então a receita dele é bem direta. Chegou a hora da humanidade deixar para trás o conforto dessas ilusões e encarar a realidade de frente, por mais dura que ela seja, se apoiando unicamente na razão e na ciência. É o que ele chama de educação para a realidade. E essa citação dele resume tudo perfeitamente. É sobre sair da casa dos pais, sabe? Onde tudo é seguro e protegido e finalmente encarar a vida hostil. É um chamado para o amadurecimento intelectual da nossa espécie. E no fim das contas, Freud nos deixa com essa pergunta que ecoa até hoje. Será que a humanidade consegue se manter de pé, prosperar, dar um sentido para a vida, sem o consolo das nossas mais antigas e poderosas ilusões? Quase um século depois, essa questão parece mais atual do que nunca.